alimentação da mãe durante a gravidez e da criança desde o nascimento até o final do segundo ano de vida exerce uma influência direta na saúde desta criança até a fase adulta. O Ministério da Saúde e também a Organização Mundial da Saúde recomendam a alimentação complementar a partir do 6º mês de vida das crianças. Confira na reportagem a seguir como é que algumas mães fazem a alimentação complementar e logo a seguir vamos ao Mercado Fajardo ao encontro da nutricionista Stânia Mendonça para uma conversa super interessante e esclarecimentos sobre a alimentação complementar. Chamo Adélia Tomás, a mãe do Kiano, um menino de 6 meses. Comecei a introduzir os novos alimentos no cardápio do Kiano, agora aos 6 meses. Então, comecei com as papas, que é a papa do arroz. Ele, no princípio, rejeitou. Então, adicionei também as frutinhas, mas que as frutas ele aceitou na primeira hora, sem nenhum receio. Então, as sopas é que ainda não comecei a dar. Ainda estou na fase das papas só. Assim, talvez aos 7 meses, 8 por aí, vou começar a implementar as sopinhas. E as chiminhas leves com caril de amendoim. Para além de dar as frutinhas, papas, continuo a dar o leite materno. E ele que tem chupado muito bem. Ele foi um bebê que praticamente rejeitou muita coisa. E foi diferente da irmã. E o irmão também mais velhinho. Porque o mais velho, com 6 meses, era bem grandinho e comia muito. Enquanto ele não. Tem rejeitado muitas coisinhas. A menina também sempre aceitava tudo, mas ele não, é um pouco diferente. Ele nas manhãs, quando acorda, prepara uma papa, e dou, ele come, lá para as 8 por aí. Então, das 8, lá para as 10, 11, preparo uma frutinha, pode ser uma bananinha, ou uma maçãzinha. Ele aceita. Então fico às vezes assim nas tardes, preparo uma papa de novo, depois já de arroz ou farinha, ele aceita. Então espero até lá para as 18, 19 e faço a última refeição dele, que é a papa de novo. A mensagem que eu deixo para outras mães que talvez tenham filhinhos que rejeitam, né? É só ter paciência, insistir na criança, porque não é fácil. A criança logo ao princípio estranha a coisa. Há crianças que aceitam no momento e há crianças que estranham. Mas para as crianças que rejeitam, é só questão de paciência. Insistindo, a criança vai aceitando. Eu dou os meus filhos até 1 ano e 9 meses, chupo até 1 ano e 9 meses. E é muito importante para os bebês, porque eles crescem bem, sem nenhum problema. Evita também as doenças, né? Porque imagine se a pessoa desmamenta a criança ainda muito cedo. Quando a criança estiver com febre, fica muito difícil. Pois já a criança chupando ajuda muito, porque no momento das febres, a criança não aceita comer. Mas chupando, a criança sempre nunca negou. Chupa à vontade. Sim, então eu apelo esse que deixo para as mães que continuem a amamentar a criança para que possa crescer bem. Bom,
Hoje estamos a falar sobre alimentação complementar para crianças e vamos conversar com a nutricionista Stânia Mendonça. Olá, doutora Stânia. Olá, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, é tão bom estar aqui para esclarecer as dúvidas relacionadas com a alimentação. Certo. Quando falamos de alimentação complementar para crianças, a que é que nos referimos exatamente? Quando falamos de alimentação complementar para crianças, referimos-nos à alimentação que vai complementar o próprio aleitamento materno que a mãe faz a partir dos 6 meses até os 24 meses. É o que nós chamamos de alimentação complementar, visto que o leite do peito já não vai ser suficiente para suprir todas aquelas necessidades nutricionais da criança. E qual é a importância de adicionar novos alimentos na dieta desta criança, a partir de 6 meses, como a doutora referiu? É importante porque a criança vai adquirir toda a energia necessária para o crescimento e desenvolvimento e também irá prevenir o aparecimento da desnutrição, que é uma das preocupações a nível da saúde pública. E quais são os alimentos recomendados para que a mãe possa adicionar ao cardápio desta criança? São as frutas, legumes, verduras? Como é que a mãe pode fazer? Como é que pode adicionar estes alimentos à dieta da criança? Todos os alimentos são importantes, principalmente o grupo de alimentos energéticos. Vamos a falar das farinhas, né, para poder preparar as papas, as batatas doces, mandiocas. Por aí também o grupo das proteínas, temos o caso do ovo, que usamos muitas das vezes para enriquecer a papa das crianças. Temos o caso do peixe, que podemos fazer as sopas e introduzir o peixe desfiado. Tem o caso das carnes também. E também podemos adicionar as frutas. Tem frutas que podemos adicionar nas papas e podemos também fazer a parte, esmagar, dar à criança, né? Sem falar também dos vegetais, né, que são importantes. Então nós também podemos fazer algumas sopas e darmos também em forma de papa. E que cuidados devemos ter no modo ou quando estivermos a preparar esta alimentação para as crianças? Porque sabemos que as crianças, quando muito pequeninas, o estômago também ainda está em fase de crescimento, podemos assim dizer, e não pode comer alimentos muito duros e outros que podem causar até alergias. Que cuidados a mãe deve ter quando estiver a preparar estes alimentos? Os cuidados que a mãe deve ter, o primeiro, o principal, o fundamental é a higiene. A mãe deve ter higiene das mãos, deve lavar bem as mãos, deve lavar bem os alimentos, lavar bem os próprios utensílios que vai utilizar para preparar os alimentos para a criança, ter atenção à consistência das papas, visto que crianças logo a partir dos 6 meses, como a Messi havia dito, o estômago ainda é pequeno, então para a criança poder ter tolerância, as papas devem ser de uma consistência mais leve e ao decorrer dos meses vai se aumentando, né? E a mãe também deve oferecer um alimento de cada vez, não pode dar todos, né? Sim, a partir de 6 meses não quer dizer que ela vai levar todos os alimentos e vai incluir na dieta da criança. Hoje pode introduzir, por exemplo, o ovo na papa. Então, de acordo com a tolerância da criança, amanhã pode decidir incluir o amendoim pilado e torrado, né? Então, tem várias formas de a mãe ir introduzindo, mas de forma gradual, não introduzir tudo logo de uma vez. E ter atenção aos alimentos alergênicos, falo dos mariscos principalmente. Muitas mães acredito que não sabem, né? Falta de conhecimento, acabam introduzindo o marisco e a criança acaba tendo uma reação alérgica, então temos que evitar esses alimentos. Com que idade, eu dizia, é que a mãe pode começar a introduzir estes alimentos alergênicos? Estou a falar dos mariscos especificamente. Sim, os alimentos alergênicos nós aconselhamos a introduzir a partir dos 2 anos, né? Que é quando a criança já faz a comida da família, não há nenhum risco da criança sofrer, por exemplo, alguma reação alergênica. Muitas mães, quando começam a introduzir novos alimentos na dieta da criança, a criança já rejeita o leite. E isto acontece muitas vezes. Como é que a mãe pode fazer para contornar esta situação, visto que o leite materno também é importante para o desenvolvimento desta criança? A mãe deve continuar a dar o leite materno enquanto faz a alimentação complementar? A mãe deve dar o aleitamento materno pelo menos até aos 24 meses, né? A mãe deve oferecer o leite materno. E essas situações normalmente acontecem porque
A mãe acha que ao dar a comida à criança, quando começa a fazer papas, sumos, sopas, ela acha que a criança já está satisfeita, que não necessita do leite materno. Então é importante repisar que as mães, mesmo estando a dar alimentação complementar, devem dar o leite materno. E como saber se a criança já está pronta para comer aquela que é a refeição familiar? E quais são os cuidados que a mãe deve ter nesta fase? Para a introdução da alimentação familiar, normalmente a criança, a partir de 1 ano, ela já começa a alimentar-se da comida da família. Mas como é que a mãe sente? Através do apetite da criança, a criança fica com mais apetite. Aquela papa que ela preparava aos 9 meses, 10 meses, 11 meses, já não é suficiente. As sopas também. E a criança, às vezes, costuma, durante as refeições da família, vai ao prato, tenta pegar o que está no prato e vai comendo. Então, nessa altura, se a criança tiver 1 ano, a mãe já pode começar a dar a refeição da família. Só ter atenção, por exemplo, se for peixe, tirar a espinha, né? Ter aqueles cuidados. Se for, por exemplo, uma chima esmagada, fazer uma chima leve, que é para a criança poder mastigar. Certo, dicas muito importantes, até porque a alimentação é a base do desenvolvimento de qualquer criança. Uma criança bem alimentada, uma criança saudável, uma criança bem nutrida, com certeza transforma-se num adulto cheio de saúde. Vamos ao nosso primeiro intervalo e voltamos já com mais informações aqui no Saúde e Vida. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Hoje estamos a falar sobre alimentação complementar para crianças. É sempre bom, doutora Stânia, quando aumentamos os nossos conhecimentos acerca de assuntos que têm a ver com a nossa alimentação e principalmente quando se trata da alimentação das nossas crianças. Como é que deve ser feita a alimentação complementar, doutora, a partir de 6 meses até os 24 meses? E que quantidades é que a mãe deve dar desta alimentação para as crianças? Mércia, eu trago aqui um seriado que fala mais ou menos sobre de tantos em tantos meses, o que a criança faz, como é que tem que ser a consistência, a quantidade da alimentação da criança. Então, dos 6 aos 9 meses, a criança inicia a fazer papas, sopas. Mas atenção às papas. Tudo bem que nós falamos que a papa deve ser leve, mas não pode ser muito líquida. Temos aqui a imagem dessas 2 colheres. A papa na colher não pode cair, estar muito aguada. Tem que estar mais ou menos assim, meio polposa, né? Sim. E depois a mãe tem que ter sempre atenção à higiene. Higiene é fundamental, como havia dito. Se ela não prestar atenção na higiene, o que vai acontecer é que essa criança pode desenvolver diarreias, que é uma coisa muito feia e muito má para a criança, porque a criança pode já, a partir dessa diarreia, desenvolver a desnutrição. Questões de hidratação também, a criança fica desidratada e é muito mau. É verdade. Então, a mãe pode enriquecer as papas temos o caso do amendoim, o amendoim toras e pilas. Aquele amendoim que nós adquirimos em qualquer mercado. Sim, podemos até encontrar aqui no mercado Fajado. Sim. Nós pegamos aquele amendoim, toramos e pilamos. O ideal é a mãe torar e pilar uma boa quantidade, depois colocar numa tigela. Então, a cada papa que ela fizer, no final da papa, sim, serve no prato da criança, tira 1 ou 2 colheres e mistura, já tem uma papa enriquecida. Então, a criança não vai comer só carboidrato, como carboidrato como uma fonte de gordura, né? Vai ajudar ela a crescer e desenvolver. Esta é uma dica, doutora, muito importante, até porque muitas mães podem não saber, e amendoim é um alimento que é fácil de adquirir, é acessível para todos os moçambicanos, como bem dissemos, no mercado podemos adquirir, numa loja, numa mercearia, tem lá o amendoim, está disponível para toda a gente. Também pode enriquecer com banana madura.
Se formos a ver, ao nosso redor tem muitas bananas. Sim. Então, pode pegar uma banana madura, fazer a papa normal, depois no fim esmagar aquela banana madura e adicionar a papa. A papa vai ficar doce e vai ter também alguns micronutrientes que são bons, né? Que são as vitaminas, minerais que a criança vai precisar para o crescimento e desenvolvimento. Então, depois, vamos dos 6 aos 9 meses. Aqui, a criança já faz 4 refeições ao dia. Eu estou a ver que já tem mais variedades. Tem mais variedades de alimentos. Sim. Como eu havia dito, logo que iniciamos, temos que oferecer um alimento de cada vez, que é para garantir com que a criança tenha tolerância. Dos 6 aos 9 meses, a criança faz 4 refeições ao dia, mas acrescentando com as mamadas, né? Não podemos esquecer das mamadas, não come só isto, mas também toma o leite do peito. Então, logo de manhã, a mãe pode preparar uma papa, né? A consistência também já vai mudando um pouco, né? Já não vai ficar um bocadinho mais densinha. Sim, um bocadinho mais densinha. Ao meio da manhã, por volta das 10, 11 horas, dependendo da hora do almoço, a mãe pode oferecer uma fruta. Aqui vem imagem de uma banana, mas poderia ser uma maçã, poderia ser uma papaya, uma laranja, assim. Então a mãe oferece uma fruta. Ao almoço, né? A mãe vai oferecer, vai preparar um almoço, vai dar à criança. Pode ser uma papa enriquecida, pode ser uma sopa, vai dependendo do que a mãe tem disponível. Aqui não é porque a mãe acha que tem que comprar as papas industrializadas que vendem. Ela em casa, o que ela for a cozinhar, pode usar para enriquecer a papa da sua criança. E depois, à noitinha, vai oferecer um jantar, que pode ser uma papa ou uma sopa. Vai dependendo do que ela tem disponível. E atenção, aqui temos variedades de alimentos. A mãe aqui já pode escolher, né? Qual alimento que ela pode usar para dar à criança, né? Sim. É claro, a higiene também não pode faltar. É o principal. E também lembrar aqui que não pode se oferecer açúcar na papa dessas crianças, porque elas ainda não têm 1 ano, né? E como nós sabemos que nesta fase a criança já começa a sair os dentinhos. Sim. Então, se a mãe acrescentar açúcar nas papas, a criança corre o risco de desenvolver uma cárie dentária. E depois temos dos 9 aos 12 meses, né? Aqui o número de refeições já aumenta de 4 para 5, faz 3 pratos principais e 2 lanches, né? Ou seja, à medida que a criança vai crescendo, temos que aumentar o número de refeições. Normalmente este acaba sendo o padrão, né? Sim. Porque depois ela tem que seguir até a idade adulta, né? Sim. Aqui, a partir dos 12 meses, a criança já começa a comer a comida da família, que a situação também é a mesma, em termos de alimentos que podemos oferecer, são alimentos mas ela tem mais opções de oferecer alimentos à criança. E aqui, atenção, é importante a mãe dar alimentos em cubos, né? Porque vai facilitar com que a criança sinta a textura do alimento. Já não são papinhas, né? Se quiser fazer uma maçã, fruta, por exemplo, mãe pode cortar em cubinhos, sim, a criança vai testando os dentes, porque também não é para ter dente e não usar, né? Sim. Se formos oferecer papa, não vai usar os dentes. Sim. E como eu havia dito, a partir dos 12 meses, a criança já faz a comida da família. Aqui ela já vai ingerindo tudo que a família come, né? E por aí. Ok, muito interessante, estamos a aprender bastante. Hoje estamos a falar sobre alimentação complementar para as crianças e é a altura de esclarecermos alguns mitos e verdades sobre a alimentação das crianças. Bom, muitas vezes, quando falamos da alimentação das crianças, aquela tia, aquela vizinha, prima, irmã, enfim, toda a gente tem alguma ideia, tem alguma sugestão sobre o que dar e o que não dar à criança. E esta é a oportunidade que temos para esclarecer essas ideias, crenças e mitos até que muita gente tem sobre a alimentação das nossas crianças. E às vezes disse que a criança precisa fazer no mínimo 3 refeições ao dia. Doutora, isto é mito ou uma verdade? Isso é verdade, porque o ideal é que a criança faça até 5 refeições ao dia, né? Mas no mínimo 3 é aceitável. As frutas e verduras são prioridade no cardápio infantil. Mito ou verdade? Verdade. As frutas e verduras são importantes no cardápio da criança porque vão fornecer à criança micronutrientes, que são as vitaminas e minerais, que vão auxiliar para a prevenção de certas doenças
E também tem uma fonte especial de fibras que vai ajudar no esvaziamento gástrico e no trânsito intestinal. Isto é, as crianças vão se alimentar e também vão ter a oportunidade de defecar de forma regular. E muitas vezes, doutora, as crianças não gostam muito das verduras e as mães sofrem para poder introduzir ou fazer com que a criança se habitue a comer as verduras. O que a mãe pode fazer nestes casos? A mãe, nesses casos, pode intercalar, né? Colocar as verduras em alguns pratos que as crianças gostam. Como nós sabemos, as crianças gostam muito de massas, gostam muito de papas. Elas podem enriquecer as papas com verduras, podem colocar as verduras também nas massas, então as crianças acabam comendo. E é um truque que não falha? Sim, não falha e o prato fica colorido. Certo. O bebê deve comer fruta sem casca. É mito ou é verdade? Bebê depende. Aí tinhas que me dizer de quantos meses, né? Mas acredito que aos 6 meses dificilmente vai comer com casca, porque está naquela fase do início da introdução. Mas quando já tem 1 ano assim, pode sim comer com casca, porque vai ajudar. A casca tem a fibra, que é fundamental, porque a criança aí tem problemas de prisão de ventre, né? Porque como começou a consumir alimentos, né? Então tem dificuldades de defecar. Então a casca da fruta vai lhe ajudar nesse processo de defecar. A criança menor de 5 anos não pode comer ovos. É mito ou é verdade? Doutora, eu já ouvi esta ideia, posso assim dizer, com muitas pessoas, que a criança não pode comer ovo, o ovo é só para os adultos. Então, é mito ou é verdade? É um mito, grande mito. O ovo é importante porque é uma grande fonte de proteína. Então, a mãe pode também utilizar o ovo para enriquecer a papa da sua criança. Aos 6 meses, se ela fizer uma papa de farinha e tiver o ovo ali em sua casa, pode colocar o ovo e enriquecer a papa da sua criança. Então, continuamos a esclarecer os mitos e verdades. Doutora Stânia muitas vezes disse que quanto maior a variedade de alimentos que a grávida consome, maior a chance da criança posteriormente aceitar outros ou variedades de alimentos também. Isto é mito ou é uma verdade? Isso é uma verdade. Por isso que é aconselhável durante a gestação a mãe ter uma alimentação variada e equilibrada para garantir que forneça todos esses nutrientes ao bebê através do leite. Então, durante o processo da amamentação, a mãe deve continuar a ter esse tipo de alimentação, que é para o bebê já estar exposto a esses nutrientes que ele vai recebendo através do leite, né? E ele, no processo de alimentação complementar, ele vai ter mais tolerância quando a mãe for oferecer esses alimentos na sua alimentação. Muito bem, bastante interessante. Bom, já esclarecemos alguns mitos e verdades sobre a alimentação complementar. Espero que a partir de hoje consuma ou dê os alimentos à sua criança de forma adequada, tendo em conta aquilo que é a realidade sobre a importância ou sobre a alimentação complementar para as nossas crianças. Vamos a mais um rápido intervalo. Até já! Querido amigo telespectador, seja muito bem-vindo à terceira e última parte do nosso programa Saúde e Vida. Vamos à rubrica Saiba Mais, a esclarecer as dúvidas e perguntas do nosso público. Olá, doutora. Eu chamo-me Armindo Carlos Magai. Eu gostaria de saber com a doutora se criança de qualquer idade pode comer mariscos. Olá. As crianças começam a comer os frutos do mar a partir dos 24 meses, isto é, 2 anos. Antes disso, não podemos introduzir na alimentação da criança. Olá, doutora. Meu nome é Luísa. Eu gostava de saber se é recomendável oferecer às crianças bolachas, pipocas e refrigerante, porque eu tenho visto sempre as mães a oferecerem isso às crianças. Então, a minha dúvida gostava de saber da doutora se é recomendável isso para as crianças. Olá.
As pipocas e os refrigerantes não podem entrar no cardápio das crianças, porque são alimentos não nutritivos. Ao invés de garantir o crescimento da criança, pode fazer com que a criança tenha falta de apetite. Aí não vai consumir os alimentos nutritivos. Olá, doutora. Chamo-me Jucundo Marques. Gostaria de saber se podemos pôr o açúcar na papa e o sal na sopa para darmos às crianças. Olá. O açúcar podemos introduzir a partir de 1 ano. O sal também é o aconselhável a partir de 1 ano. Antes disso, não. Vamos dar os alimentos da sua forma natural. Olá, doutora. Aqui é Silvia Eugênio. Gostaria de saber se o iogurte pode fazer parte do cardápio de uma criança. Olá. Pode sim, pode oferecer o iogurte à criança a partir dos 9 meses. A mãe pode sim introduzir iogurtes à criança, desde o momento que sejam iogurtes naturais. Olá, doutora. Eu sou Letícia Inês. Eu gostaria de saber se, quando a criança estiver anêmica, podemos adicionar beterraba na alimentação dela. Olá. Se a sua criança estiver com anemia, pode adicionar beterraba para enriquecer as papas. Pode oferecer a beterraba cozida à sua criança, pode introduzir outros alimentos que têm como sua principal fonte o ferro, principalmente as carnes vermelhas. Pode sim oferecer para as crianças anêmicas. Traz a rubrica Saiba Mais, momento em que respondemos as dúvidas e perguntas dos nossos telespectadores. Doutora Stânia Mendonça, são instantes finais do nosso programa Saúde e Vida, edição de hoje, em que falamos sobre alimentação complementar para crianças. Gostaria que a doutora deixasse em jeito de últimas considerações as recomendações para todos os pais encarregados de educação que estão assistindo neste momento Saúde e Vida e que iniciaram a alimentação complementar para as suas crianças. Pais encarregados de educação aderem às consultas de criança sadia. Lá terão toda a informação acerca da alimentação complementar para as vossas crianças. Consulta de criança sadia é onde vocês chamam da curva de peso, onde a criança vai mensalmente. Então lá falem com os técnicos de saúde que trabalham lá. Eles vão dar toda a educação nutricional, todas as recomendações acerca da alimentação da sua criança. Portanto, fica a dica da doutora Stânia Mendonça, é muito importante frequentar a consulta da criança sadia, também para sabermos se a criança está a ganhar peso ou não e se estamos a alimentar devidamente as nossas crianças. Doutora Stânia, muito obrigada pela participação, pela colaboração e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Querido amigo telespectador, muito obrigada pela sua atenção e pelo carinho da sua audiência. O Saúde e Vida de hoje fica por aqui. Esperamos ter ajudado todos os pais encarregados de educação para que possam fazer uma alimentação complementar da maneira correta e que cuidem sempre da alimentação das nossas crianças. Até uma próxima oportunidade. Já sabe que pode se conectar a nós através das redes sociais, através do nosso e-mail e fazer aquela inscrição na nossa página do YouTube e deixar lá os seus comentários e ficar a par de todas as atividades da Gadogene e também do programa Saúde e Vida. Até uma próxima oportunidade e cuide sempre da sua saúde.